E a gente fala agora de um assunto que volta e meia aparece por aqui. Virou até uma novela que você acompanha no Jornal do Almoço. É o contorno viário da Grande Florianópolis. Em Biguaçu e São José, as obras até estão andando, mas em Palhoça o impasse continua. Como o traçado atual prevê que centenas de famílias saiam das suas casas, novas propostas foram apresentadas. Só que essas propostas precisam de novas avaliações e aí o impasse parece ainda mais longe do fim. Já faz alguns anos que seu Mário vive com uma incerteza. A casa onde ele mora há 37 anos, no bairro Aririú, em Palhoça, está dentro do atual traçado do trecho sul do contorno viário da Grande Florianópolis. Vieram aqui, mediram, disseram que ia sair a BR aqui. Aí entraram ali dentro da casa, mediram a minha casa, mediram a outra ali. E disseram que nós aguardássemos, mais nada. Para tentar diminuir o número de desapropriações e o impacto social no município, a Autopista Litoral Sul, responsável pela obra, apresentou outros 2 traçados além do atual. Num deles, a alça do contorno deixaria de terminar na BR-101 para terminar na BR-282. E no outro, o traçado passaria mais longe da cidade. Propostas que foram apresentadas ao ministro dos Transportes quando ele passou pelo estado na semana passada. Para discutir o assunto, ele agendou uma reunião em Brasília. Já marcamos na NTT quinta-feira, às 14 horas, com a bancada para discutir. Se precisar modificar alguma coisa, alterar alguma coisa, vamos modificar. Só que essa reunião foi adiada. Enquanto espera uma nova data, a comunidade analisa os impactos das novas propostas. O engenheiro especialista em rodovias calcula que as novas intervenções aumentariam o custo final da obra em até 10 vezes. A obra irá encarecer, e só esse segmento, em mais ou menos 10 vezes do que estava orçado inicialmente, que era em torno de 23 milhões de reais, que vai passar praticamente para 230 milhões de reais. E isso irá, sem dúvida nenhuma, impactar nas tarifas do pedágio. Inicialmente, o contrato da construção do contorno previa a conclusão da obra para 2013. 5 anos após a assinatura do contrato entre o governo federal e a concessionária que administra o trecho. Agora, mesmo com um novo impasse, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mantém um novo prazo. Por enquanto, fixa a data em junho de 2017. Para o presidente da ENFLO, a data que prevê o término do contorno, que deve tirar cerca de 30% do tráfego pesado entre os municípios de Biguaçu e Palhoça, já é apertada. Com novas mudanças, acredita que o prazo seria mais uma vez adiado. Essas 2 alternativas vão requerer novos processos de licenciamento, audiências públicas, então é alça de contorno para daqui a 20 anos. O que nós queremos é licenciamentos prontos, obras liberadas, pessoal na pista e essa obra entregue dentro do prazo que foi prometido. A obra, aliás, já deveria ter ficado pronta em fevereiro de 2012, há mais de 3 anos. Já mudou o traçado, aliás, traçado que ainda está sendo discutido, diga-se de passagem. Já mudou o custo da obra, vai mudando as coisas. A nossa paciência continua, né, Helena? Não, mas, enfim, a nossa paciência está esgotando. Vamos acreditar. A gente viu aí que o ministro dos Transportes garantiu que essa semana teria uma reunião com a ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Só que essa reunião não vai acontecer e nem deve acontecer mais essa semana. Vamos ao vivo até Brasília, onde está a Carol Bahia. Boa tarde, Carol. Que explicação dessa vez a ANTT tem para essa reunião não acontecer? Boa tarde a todos. Vocês sabem aquelas coisas de político? Pois é. O ministro esteve aí no estado, prometeu a reunião para esta semana, mas aqui na ANTT, os técnicos nem sabiam do que se tratava, que se tratava essa reunião. Não tinham se preparado, não tinham os números, os dados, as informações necessárias para conversar a respeito do impasse do traçado da região sul com a bancada de Santa Catarina. O que aconteceu? Provavelmente esta reunião ficará para a próxima semana. Enquanto isso, os parlamentares da bancada catarinense vão conversar aí no estado com lideranças da região, com prefeitos, para estabelecer e apresentar aqui à ANTT uma proposta da região. Estou aqui com um documento que foi nos encaminhado pela própria ANTT dizendo o seguinte: há indefinição no trecho sul e o traçado será definido pelo Fórum Parlamentar Catarinense, depois dessa série de reuniões e conversas aí no estado. Então, essa sugestão tem que ser apresentada aqui
E aí vai acontecer um estudo, um levantamento de custos para o estabelecimento do novo traçado. Vocês têm razão quando reclamam do atraso na realização desta obra. E eu digo a vocês, pelo que eu conheço aqui da agência, quanto maiores as mudanças, quanto mais propostas diferentes, quanto mais houver reuniões, mais atraso vai existir na realização dessa obra. Agora, é muito uma decisão da comunidade, da região, de como vai ser esse traçado ali naquele trecho para que não exista um atraso ainda maior. A NTT ainda reconhece que o cronograma do contorno foi afetado em função da análise da FUNAI, daquela outra região ali que existia o problema com os indígenas, a liberação de licença do IBAMA, e agora a gente vive esse outro impasse que é o traçado na região sul. Eu conversei com vários parlamentares da bancada de Santa Catarina. Amanhã há uma reunião aí em Florianópolis já com lideranças políticas da região. Na semana que vem, mais uma reunião com lideranças da comunidade e essas conclusões devem ser apresentadas aqui para os técnicos da NTT. Sim, há uma diferença muito grande entre as promessas dos políticos e aquilo que os técnicos de fato fazem aqui nos gabinetes em Brasília. É com vocês. É verdade. Obrigado, Carolina, pelo comentário e pelas informações importantes, né, Elaine? Porque nós temos representantes lá em Brasília e nós, como cidadãos, precisamos cobrar justamente desses nossos representantes, que não dá para aceitar que venha um ministro aqui, faça promessa, chegue em Brasília, a gente fique sabendo, através da própria Carolina, que por lá ninguém está nem aí para nada. Dá a impressão que ninguém se comunica, né? Depende da gente, às vezes, do meio de comunicação fazer isso. A gente vai levando e vai cobrando até o fim junto com você.